a gente vai descobrir por onde entrou o medo, né? Lá em Gênesis capítulo 3, e o versículo do 9 até o 10, e no Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, pois que estava nu, tive medo e escondi. Então aqui foi quando Deus estava procurando por Adão, né? E Adão escondeu, teve medo. Então todo mundo tem medo e tem insegurança, sim. Nós passamos momentos que nós achamos que nós não vamos conseguir, mas o controle está na mão do Senhor, né? Mais para frente em Jó diz o que o medo faz. Não tem descanso, não tem sossego e não tem repouso, só tem inquietação. O medo, ele nos traz tudo isso. Ele não deixa nós descansar. Nós não temos repouso, nós não temos aqui inquietação. Eu não sei se você já passou por essa sensação. Esses dias, deve ter umas 2 semanas, até eu comentei aqui de manhã, fui cometida pelo medo. Não sei de onde o medo veio, o que aconteceu, mas de dia eu estava muito bem. À noite, eu ia deitar, fechava o olho, eu tinha medo. Medo que eu não sei do que era o medo, mas eu tinha medo de fechar o olho. E aí todo mundo dormia e eu ficava ali andando. E eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito em Ti, eu não sei de onde veio, porque essa sensação... Aí eu fui lá em João 4,18, né? O amor de Deus lança fora todo medo. Aí eu falava toda hora, punha a mão na minha cabeça, eu falava: o amor de Deus lança fora todo medo. Esse medo que está me tirando a paz, que está me tirando a inquietação, que está me trazendo insegurança, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Nós necessitamos todos os dias pedir que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege nas nossas aflições, na nossa angústia. O diabo quer colocar em nós o que? Medo. Ele quer nos fazer não acreditar que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Ou aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas, ele coloca medo. Eu lembro quando o Paulo estava escrevendo esse livro, eu fui uns dias na casa dele, e nós sentamos lá fora, né? E ele começou a falar dos medos que ele estava de escrever o livro. E engraçado que a minha menina tinha falado para mim assim: mãe, eu tenho uma visão, que lá na área da casa do tio Paulo tem um homem que fica sentado lá. Falei: então a gente vai orar e esse homem vai sair de lá de nome de Jesus. E ele falou do medo, que ele estava escrevendo o livro, mas estava com medo. Ele falou: tem medo, tem certeza, parece que não vai dar certo. E nós se abraçamos ali fora e começamos a orar e repreender tudo aquele medo, porque era promessa de Deus. E nós temos um adversário que ele gosta de trabalhar em cima das promessas de Deus. Ele quer nos fazer nós ter dúvida, insegurança das promessas que o Senhor fez. Mas aí vem João 4,18. O Senhor lança fora todo medo. O amor de Deus. Nós temos que acreditar nisso, que o amor de Deus, ele lança fora todo medo, toda insegurança, toda inquietação. E esses dias eu estava olhando lá e conversando com meu sobrinho essa semana. Domingo ele foi lá em casa e eu falando para ele. Falei: engraçado, eu nunca vejo jornal. Tive ousadia de ver jornal esses dias. E um pouquinho daqueles feriados eu coloquei no jornal, e bem na hora que eu coloquei, ele estava passando uma reportagem de um roubo de um Uno, de 86 o Uno. Aí o policial dizia assim: é o 3º carro mais roubado do mundo. Eu comecei a ficar com medo. Sabe, eu pensei: meu Deus, e não tem o que fazer. Aí eu fiquei parando, falei assim: mas um Uno. Aí o Senhor trouxe no meu coração: lembra o dia que o cara entrou dentro do teu carro e eu tirei a ele a tapa de dentro do teu carro? Não precisa de ninguém cuidar, eu cuido do que é seu. Então nós precisamos confiar no Senhor. Aquilo que nós temos, aquilo que está na mão do Senhor, o Senhor guarda para nós. Não existe guarda melhor do que o nosso Deus. Não tem guarda melhor do que Ele. É Ele que segura, Ele que sustenta, Ele que guarda, tira todo o medo. Sabe, aí o Senhor foi me trazendo aquela paz dentro do meu coração. Porque todos os dias de manhã que eu entro dentro do carro, eu falo assim: vamos lá, Jesus. E o dia que o rapaz entrou, ainda falei assim: vamos mais um dia, Jesus. Senta aqui do lado, o Senhor vai aqui comigo, me trazendo segurança. E o rapaz ousa entrar dentro do meu carro. Só que ele não conseguiu pegar nada. Ele dizia: não, tia, eu não fiz nada, o cara não deixou fazer nada. Não. E eu falava: vem aqui que eu quero expulsar esse demônio que está sobre a tua vida. Você não vai entrar mais em carro dos outros. Sabe assim, eu levei aquilo como se fosse uma brincadeira, mas o negócio era sério. Mas esse amor que Jesus tem por nós, essa insegurança que Jesus traz para nós, quando nós conhecemos
conhecemos esse Jesus de verdade, quando nós temos confiança no Deus que nós servimos, que nós colocamos diante dele tudo aquilo que tem nos trazido angústia, tristeza, medo, insegurança, o Senhor nos traz segurança e nos fortalece. Sabe, quando a gente confia no Senhor, Isaías 41 também fala isso. Do 8, 9, ele também fala sobre o que Deus tem para nós. Que o Senhor pode vir mesmo e tirar tudo aquilo que tem nos trazido angústia, que tem nos trazido tristeza. Sabe, o diabo, ele quer roubar a nossa alegria. Ele tem prazer de ver nós tristes, porque ele não quer ver nós felizes com Jesus. Então, se você nessa noite está com medo de alguma coisa, de resultado de exame, de alguma coisa que está na justiça, ou que está acontecendo algum processo na tua casa, acredita que o Senhor vai resolver tudo isso. Esse medo ele vai lançar fora. O amor dele nos dá aconchego. No amor de Deus, nós se abraça a ele. Sabe quando a mãe fala assim para o filho assim, entra para dentro, e você sabe que você vai apanhar? E a gente sabe que vai apanhar, mas você precisa entrar para dentro, mas parece que ela bate com amor. Jesus, muitas vezes nós fazemos alguma coisa que não agrada o coração dele. E a gente se sente constrangido ou envergonhado com Jesus, mas ele tem um jeito bem carinhoso de tratar conosco. Por mais que ele sabe que nós estamos com medo, ele vem, nos corrige, nos abraça, nos levanta, coloca de pé de novo, faz nós caminhar e resolver tudo aquilo que tem deixado aflito, angústia, desassossego, tristeza nos nossos corações. Lá em Isaías 41, no versículo 8, diz assim: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, e que eu escolhi, você, descendência de Abraão, meu amigo, você que trouxe dos confins da terra, chamei para dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força sim, eu ajudo sim, eu se seguro com as mãos direitas da minha justiça. Então nós precisamos ter medo. O medo vem, mas ele tem que passar porque o nosso Deus é maior. Ele é muito mais maior. Ele é muito mais grandioso. Nós todos passamos momentos difíceis. Sabe quando você está esperando um resultado e você fica pensando assim, será que vai se dar certo? Será que vai dar? Vai. No tempo de Deus vai dar certo. Não deixa o medo tomar o lugar da presença de Deus. Não deixa o medo deixar incerteza. O medo, ele nos deixa o quê? Nós não confiar no que Deus prometeu para nós. Então, quando Deus vem e começa a sentir alguma insegurança, eu vou lá em João 4, 18. O amor de Deus lança fora todo medo. Sabe, eu cheguei a decorar. Coloco no meu coração, eu sei do teu amor. O teu amor está cuidando de mim. Por mais que as palavras e as situações que eu estou vivendo não desfavorável, mas eu sei que ele vai virar e vai ficar favorável. Porque é promessa do Senhor. Isaías 41 foi as promessas que Deus fez na minha vida. Que Ele ia cuidar, que Ele ia me proteger. Quando eu aceitei Jesus, em 96, foi um processo. Sabe o que é um processo? Ninguém na tua casa é evangélico. Hoje eu fui ali na Elisângela, ela estava lendo o começo do livro para mim, rindo, né? Ela assim, como que ele te chama de nenê, né? Meus irmãos me chamam de nenê. Só o Rafael que me chama de filha, porque ele ficou mais tempo com a mãe. E é normal, eu tinha raiva quando eles me chamavam de nenê. No meio dos amigos, ô nenê, eu pensava, mas que coisa esquisita. Aí os amigos deles tudo me chamam de nenê também. Aí vai, mas graças a Deus que é um apelido carinhoso, né? Então, o Senhor faz. O dia que eu tive o desafio, que eu lancei, meus irmãos, na presença de Deus, e disse para o Senhor, eu não tenho o que fazer, mas o Senhor tem. Os crentes dizem que o Senhor pode mudar a história da minha família. O medo trazia insegurança para mim. Quantas vezes eu tive medo de perder um dos meus irmãos? Quantas vezes eu tive medo de achar que as promessas de Deus não iam acontecer na vida de nenhum deles? Sabe quando você olha assim, parece que mais bagunçado eles ficavam todos os dias? Parece que de ajeitar eles desajeitavam. Aí eu ficava com medo, falava assim, gente, mas eu estou orando, será que Deus está ouvindo e vai responder minhas orações? Será que vai acontecer um milagre? Será que esse milagre vai vir um dia? E ali aqueles dando trabalho. Mas o Senhor ouviu todas as minhas orações. E Ele arrancou todo o medo.
O amor dele mudou a história da minha família. O amor dele mudou a minha história e pode mudar a história, a tua história e a história da tua família. Lança fora todo medo. O amor de Deus, dessa noite, quer lançar fora toda a sua insegurança. Tudo aquilo que tinha deixado você fora do controle de Deus. Porque quando nós temos medo, nós não confiamos. Quando nós temos medo, nós não acreditamos que Ele vai fazer. Quando nós sentimos inseguro, nós não vemos o milagre acontecer. Eu passei a acreditar e eu dizia, Senhor, eu não preciso ver, eu tenho que crer. Eu não preciso ver o milagre, eu preciso crer que o Senhor vai fazer um milagre na minha família. Sabe uma família bem bagunçada? Pensa numa família bagunçada. Mas Jesus entrou e consertou toda a família. E hoje eu vejo a glória de Deus manifestada na minha família. Que possa manifestar na tua família nessa noite. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor lança fora todo o medo. Que nessa noite, se você tem medo de alguma coisa, coloca diante do Senhor. Medo da faculdade, medo de prova, medo de luta, medo de tudo, da enfermidade. Mas o Senhor lança fora. E nós vamos orar nessa noite. E aquilo que você tiver de medo, de insegurança, coloca diante do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor nessa noite. Eu quero orar. Porque se o Senhor colocou no meu coração dias dessa palavra, com certeza tem um foco para alcançar nessa noite. Eu não sei qual é o motivo que você veio no culto. Eu venho para adorar. Eu venho para ouvir a voz de Deus. Eu não gosto de perder culto. Eu gosto de estar em todos os cultos. Porque eu ia em todas as festas, eu gosto de estar em todos os cultos. Eu venho com o motivo de adorar a Deus todos os dias. Mas eu venho para ouvir a voz de Deus também todos os dias, aquilo que eu preciso mudar. Aquilo que precisa mudar na minha vida. Aquilo que precisa ser transformado em mim. Todos os dias eu ouço a voz de Deus me mudando, me transformando.